O assunto da aula de hoje são as ondas gravitacionais. E nós veremos a primeira detecção da existência das ondas gravitacionais que foi indireta. Veremos a física das ondas gravitacionais no chamado regime linear, em que as equações relevantes são linearizadas, então nós vemos o regime linear de ondas gravitacionais. Depois veremos as fontes astrofísicas dessas ondas gravitacionais e, finalmente, chegaremos até a primeira detecção direta dessas ondas que aconteceu em 2015 pelo Observatório LIGO. A questão de como o campo gravitacional se propaga na teoria da relatividade geral, ela foi abordada pelo próprio Albert Einstein logo depois da publicação da equação de campo e depois em mais detalhes em 1918, num artigo que era chamado Sobre Ondas Gravitacionais. Então, logo depois que as equações foram publicadas, surgiu essa questão: como que a curvatura do espaço-tempo é comunicada ao longo do espaço? O que comunica a uma determinada distribuição de matéria o efeito de uma perturbação, de uma variação da estrutura do espaço-tempo que ocorreu a uma certa distância? Esse que é o cerne das ondas gravitacionais. O que é uma onda gravitacional? Nós podemos fazer uma analogia com a eletrodinâmica. E, de acordo com a eletrodinâmica, a origem das ondas eletromagnéticas ela vem da aceleração de cargas. Então, se você pegar uma carga e submeter ela a uma aceleração, você vai ter a produção de uma onda eletromagnética. E na gravitação, da mesma forma, se agora nós pegarmos uma massa e nós acelerarmos uma massa, ela vai produzir radiação gravitacional. Para nós visualizarmos o que é uma onda gravitacional na relatividade geral, nós podemos fazer o seguinte experimento imaginário. Vamos considerar a Terra percorrendo a trajetória geodésica no espaço-tempo curvo ao redor do Sol. Vamos considerar então que o Sol ele deforma o espaço-tempo ao seu redor, criando então uma geometria de Schwarzschild associada no exterior da superfície do Sol. E a Terra então está seguindo a geodésica, que é uma órbita quase circular. E o nosso experimento imaginário consiste então de subitamente retirar o Sol do centro do sistema solar, ou isso equivale então a zerar a massa do Sol. Então, o que vai acontecer é que a geometria ao redor, a geometria que antes era a geometria de Schwarzschild, ela vai instantaneamente se tornar a geometria de Minkowski, um espaço-tempo de Minkowski. E o que vai acontecer é que vai demorar uma certa quantidade de tempo para o planeta Terra, para essa informação de que a geometria do espaço-tempo mudou, chegar na localização onde está o planeta Terra. E o que vai acontecer então é o seguinte: nós então retiramos o Sol e o que acontece, a geometria torna-se a geometria de Minkowski e nós vemos que aparece uma perturbação em forma de onda que está viajando desde do centro do sistema solar até a localização onde a Terra se encontra. Antes dessa onda de perturbação de curvatura do espaço-tempo chegar no ponto onde o planeta se encontra, o planeta continuava seguindo uma geodésica que corresponde a uma órbita circular ao redor do ponto onde estava o Sol. Mas aqui o que nós vamos ver é que no momento que essa onda de curvatura chegar na localização onde o planeta se encontra, o planeta vai saber que agora a geometria subjacente no qual ele se move é uma geometria de Minkowski, e o que vai acontecer então é que uma órbita que antes era circular agora vai se transformar numa trajetória retilínea, como nós vemos aqui, porque não tem mais um espaço-tempo curvo prendendo o planeta Terra numa órbita circular. Essa onda de perturbação da curvatura do espaço-tempo, isto foi a onda gravitacional. Em 2015 aconteceu a primeira detecção direta das ondas gravitacionais, mas muito antes de 2015 nós já sabíamos que as ondas gravitacionais existiam, porque nós já tínhamos feito uma observação desse fenômeno. E
como é que nós já sabíamos que as ondas gravitacionais existiam empiricamente muito antes das observações do LIGO Virgo? Nós já sabíamos a existência das ondas gravitacionais pela observação de um sistema binário de pulsares. Aqui eu mostro um exemplo de um pulsar. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira ao redor do seu eixo e ela possui, então, essa estrela de nêutrons possui um forte campo magnético que nós podemos aproximadamente entender como um dipolo magnético. E ao girar ao redor do seu eixo, cada vez que esse dipolo cruza a linha divisada do observador, ele produz um feixe de radiação. E como a frequência de rotação do pulsar ela é extremamente estável, nós podemos usar a frequência de pulsação dos pulsares como um verdadeiro relógio preciso astrofísico. E assim entender o que está acontecendo, se estiver acontecendo algum fenômeno afetando o período de pulsação eletromagnética dos pulsos emitidos pelo pulsar, nós podemos então inferir indiretamente as condições físicas que estão afetando o período desses pulsos emitidos pelo pulsar. E foi descoberto, então, um sistema binário composto de pulsares, chamado de PSR 1913-16. Ele é também conhecido como pulsar de Hulse e Taylor. E o período orbital desse sistema binário é de um pouquinho menos de 8 horas. E os parâmetros orbitais desse sistema binário foram determinados com precisão. Então, por exemplo, nós sabemos que esse sistema está a uma distância de 6,4 kPa do nosso planeta, e a massa das estrelas de nêutrons desse sistema, cada uma delas é de cerca de 1,4 massas solares. Então, observando esse sistema de pulsares, nós podemos determinar com bastante precisão as propriedades do sistema orbital, a massa das estrelas, a excentricidade, o período. Tudo isso graças ao usando esses pulsos eletromagnéticos como excelentes relógios astrofísicos. E o que acontece é que a relatividade geral, ela nos ensina que todo o sistema binário, ele emite ondas gravitacionais pelo simples fato de que você possui massas que estão aceleradas. Então, nesse sistema você tem massas que estão aceleradas, né? Elas estão com essa aceleração centrípeta que nós conhecemos muito bem. E o que acontece então é que, devido a essa presença de aceleração, o sistema ele vai emitir continuamente ondas gravitacionais, e essas ondas gravitacionais elas carregam energia. Então a emissão de ondas gravitacionais vai retirar energia do sistema binário. E qual que é a consequência dessa remoção de energia? O sistema binário ele vai diminuir a distância entre os dois corpos gradualmente à medida que ele perde energia mediante a emissão de ondas gravitacionais. Então, a expectativa geral da relatividade geral para esse sistema binário é que as estrelas de nêutrons elas estão então gradualmente perdendo, o sistema está perdendo energia. Então as estrelas de nêutrons, os pulsares, estão se aproximando até que vai chegar um ponto em que esses pulsares, essas estrelas de nêutrons, eles vão se fundir à medida em que a distância diminui e, portanto, o período orbital diminui. Então essa era uma expectativa muito básica da física da relatividade geral. A partir então das observações astronômicas, foi possível determinar que a previsão da relatividade geral para a frequência das ondas gravitacionais emitidas pelo sistema estão na faixa dos 10⁻⁴ Hz aproximadamente, e foi possível determinar a amplitude dessas ondas gravitacionais, que é esse parâmetro H que nós veremos muito em breve na aula. E então a teoria da relatividade geral prevê que a órbita ela vai cair. Ela prevê exatamente que a mudança do período do sistema orbital com a passagem do tempo. Então a teoria prevê que o período vai cair, o período orbital
vai diminuir de 10 a menos 12 segundos a cada segundo, ou seja, à medida que o tempo passa, o período vai diminuir, cada segundo que o tempo passa, vai diminuir de 1/trilionésimo de segundo, e, portanto, a previsão da teoria é que daqui a 100 milhões de anos, mais ou menos, ou melhor dizendo, daqui a 350 milhões de anos, o sistema ele vai coalescer, ou seja, as estrelas de nêutrons vão se fundir eventualmente daqui a 350 milhões de anos. Então, essa foi a previsão da teoria para a perda de energia do sistema orbital. E o que foi feito, então, foi comparar as previsões da teoria com as observações para saber se a queda do período orbital fechava com a previsão da teoria da relatividade geral. E o resultado espetacular está mostrado neste gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra, então, a medida da mudança cumulativa do período em função do ano da observação. Então, os pontos vermelhos, eles correspondem às observações, e a curva azul, ela mostra a previsão da teoria da relatividade geral. E como nós podemos ver, há uma concordância excelente entre as observações em vermelho e a previsão teórica em azul. E, portanto, esta foi a primeira evidência empírica da existência das ondas gravitacionais. Foi uma evidência indireta, já que nós não estávamos observando diretamente as ondas gravitacionais chegarem aqui no nosso planeta, nem medindo o efeito dessas ondas aqui em instrumentos no planeta. Nós estávamos observando as consequências da emissão de ondas gravitacionais no comportamento de um sistema binário. E esse, então, é um grande resultado, que foi uma descoberta monumental pelos astrofísicos Russell Hulse e Joseph Taylor. E foi tão importante essa detecção indireta do efeito das ondas gravitacionais no sistema astrofísico, que Hulse e Taylor ganharam, eventualmente, 20 anos depois, eles ganharam o Prêmio Nobel da Física, em 1993, pela descoberta de um novo tipo de pulsar e por essa descoberta que eu acabei de descrever, que abriu todo um novo espectro de possibilidades para se estudar a relatividade geral. Vamos agora tratar a física das ondas gravitacionais no regime linear. Então, para nós fazermos progresso, então, e linearizar a teoria, vamos considerar, então, distâncias muito longe da fonte de ondas gravitacionais. Concretamente, vamos considerar esses valores de R mostrado aqui. Então, em unidades geometrizadas, vamos considerar R muito maior do que M. E nessas condições, quando nós estamos muito longe do centro de curvatura, do centro de atração gravitacional, e além disso, vamos considerar que o espaço não possui matéria fora da fonte, ou seja, nós estamos tratando, então, no vácuo. E nessas condições, nós podemos, então, aproximar a métrica como a métrica de Minkowski. E então, o que vai acontecer é que quaisquer perturbações que acontecerem na distribuição de energia da fonte central, do objeto central, ela vai comunicar essas mudanças na geometria para lugares que estão afastados dessa fonte, mas a onda gravitacional resultante vai ser fraca. Então, nós estamos num regime de ondas gravitacionais fracas. E nessa situação, a equação de campo de Einstein, ela pode ser linearizada e ela pode ser resolvida de uma maneira linear, dando origem a soluções mais simples que podem ser analisadas, que é o que nós faremos agora. Então, consideraremos esse regime linear. Então, numa onda gravitacional fraca, nós podemos decompor a métrica como a métrica de Minkowski, mais uma certa perturbação muito pequena que nós podemos escrever através desse tensor H-mi, que seria então uma perturbação da geometria do espaço-tempo ao redor, considerando aqui a geometria plana de Minkowski,
o tensor H ele é uma fraca perturbação ao redor da geometria plana. Então, nesse caso, a equação de Einstein no vácuo ela pode ser escrita dessa maneira aqui, onde o tensor Rzão min corresponde à curvatura de Hit. E nesse caso, a solução da equação mediante essa perturbação aqui, ela resulta numa equação da onda, na conhecida equação da onda para a perturbação. E a solução da equação da onda, como era de se esperar, ela vai corresponder então a uma onda plana, que pode ser escrita dessa maneira aqui, onde o tensor A mini mostrado aqui, esse tensor ele é a amplitude da onda gravitacional, e aqui então nós temos o K, ele é o vetor de onda, só que então ele é o vetor de onda para a onda gravitacional. E o resultado, então, vai ser uma onda plana que viaja na velocidade da luz. Quais são as propriedades das ondas gravitacionais lineares? Então, vamos considerar aqui a solução de onda plana para uma onda gravitacional no regime linear, no regime de ondas gravitacionais fracas. Essas ondas gravitacionais elas são transversas, que pode ser escrito através dessa propriedade aqui. Ou seja, as perturbações induzidas pela onda gravitacional acontecem perpendicularmente à direção de propagação da onda. E além disso, o vetor de onda da onda gravitacional ele é um vetor nulo, e isso então demonstra que essas ondas se movem da mesma forma que raios de luz e portanto se movem na velocidade da luz. E eu vou deixar como um exercício demonstrar que esse vetor de onda ele é um vetor nulo. Vamos falar agora então sobre a polarização das ondas gravitacionais. Então vamos considerar uma onda gravitacional se movendo numa certa direção z, e no caso, no resto da aula, essa direção z ela será a direção atravessando o plano da tela do computador, ou então o plano da tela onde você está assistindo essa aula. Então, nós podemos escrever a amplitude tensorial dessa onda gravitacional, decompor, então, nessas duas componentes, o modo mais e o modo menos, e o modo x de polarização, que são as duas polarizações que a onda gravitacional possui. E escrevendo então a matriz que representa esse tensor, nós podemos escrever essa polarização dessa forma aqui no modo mais e no modo x. E então dessa maneira as componentes da polarização elas podem ser escritas dessa forma que está mostrada aqui. E o elemento de linha associado a essa onda gravitacional polarizada, ele pode ser escrito dessa forma que está mostrada aqui. Concretamente, vamos considerar que exista um anel de partículas que está em repouso no espaço, e vamos analisar o que vai acontecer, qual que vai ser o efeito da onda gravitacional ao atravessar a tela, e qual que vai ser o efeito dessas duas polarizações no movimento das partículas, que essa onda de curvatura do espaço-tempo, que movimento que ela vai induzir nesse anel circular de partículas. Bem, o modo mais de polarização, como nós podemos ver, ele vai fazer o anel fazer esse movimento aqui, ele vai fazer o anel oscilar de uma maneira como se ele estivesse se encurtando e se espichando em direções ortogonais. E o modo X de polarização, ele vai fazer o anel se esticar nas direções diagonais, como está mostrado no lado direito da tela. Para nós quantificarmos o efeito da passagem da onda gravitacional nas distâncias entre partículas, entre duas partículas, por exemplo, vamos considerar então o efeito das ondas gravitacionais em partículas teste. Então vamos considerar aqui duas partículas, uma partícula azul no centro do nosso sistema de coordenadas e uma partícula vermelha que está a uma distância inicial L0 da partícula azul.
E vamos então, qual que é a distância, qual que vai ser a mudança na distância entre essas duas partículas induzida pela passagem da onda gravitacional. Para isso, então, nós calculamos a distância que você mediria com uma régua. Então, nós integramos o elemento, simplesmente nós integramos o elemento de linha usando o elemento de linha que nós vimos anteriormente, apropriado por uma onda gravitacional com a polarizada, né? E, portanto, a distância entre essas partículas pode ser escrita dessa forma aqui, substituindo a geometria relevante para o problema. Nós vamos ter, então, que a perturbação induzida na distância entre as duas partículas pode ser escrita dessa forma aqui. Então, a perturbação ela vai poder ser escrita usando essa expressão, e eu vou deixar como um exercício calcular que a distância ela varia dessa forma aqui, ou seja, a distância vai ser igual a L0 mais um L0 sobre 2 H1 T de zero, tá? Fica como exercício fazer essa derivação. E, portanto, nós podemos quantificar o desvio, a perturbação na distância entre essas duas partículas, nós podemos escrever como ΔL sobre L0, e nós podemos escrever então isso como a metade da amplitude, da componente da amplitude H11 da onda gravitacional, dessa forma aqui. Então, essa quantidade que está mostrada aqui, esse ΔL sobre L0, nós chamamos de strain em inglês. Nós poderíamos traduzir isso para o português como a distensão induzida pela passagem da onda gravitacional, ou seja, a distensão ou strain, ela é a perturbação fracionária na distância entre duas partículas testes induzida pela passagem de uma onda gravitacional, em relação à distância inicial entre essas partículas. E nós esperamos, de forma geral, que depois que passar essa onda gravitacional, as partículas elas fiquem oscilando em torno da sua posição inicial, depois que passar uma onda gravitacional por essas partículas. Então vamos considerar concretamente qual que é a distensão implicada por uma onda senoidal, por uma onda gravitacional que varia senoidalmente no tempo. Vamos, como nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, então, a amplitude da onda e a variação em função da direção z, considerando uma onda que se propaga na direção z. E nesse caso dessa onda periódica, nós podemos ver que a distensão resultante, ela varia senoidalmente, ou seja, as partículas elas vão oscilar. Se elas estão inicialmente em repouso, quando passar essa onda gravitacional pelo sistema, as partículas elas vão oscilar senoidalmente em torno das suas posições iniciais e, portanto, a distância entre essas partículas também vai variar senoidalmente. Fazendo uma visualização do efeito da passagem da onda gravitacional em um tubo de partículas que estão inicialmente em repouso, como mostrado aqui, temos esse tubo de partículas que estão em anéis, uma sequência de anéis circulares, e o que nós veremos será a passagem de uma onda gravitacional vinda lá do fundo, que está se movendo de maneira ortogonal, está percorrendo esse tubo de partículas, e o que vai acontecer com as distâncias é isso aí, devido à passagem da onda gravitacional, como nós podemos ver. Nesse caso, a polarização aqui é a polarização mais da onda gravitacional, e nós podemos ver esse efeito de esticamento induzido pela onda quando ela passa. Vamos considerar agora um segundo exemplo de uma onda gravitacional, que seria um pacote de onda. Então, nós temos esse tipo aqui de variação da onda se propagando na direção z. E se nós substituirmos então essa amplitude na distensão implicada pela onda gravitacional, nós teremos que a distensão resultante vai ser essa distensão aqui. Então esse é um outro exemplo simples para nós tentarmos entender concretamente o efeito de uma onda gravitacional.
Finalmente, no terceiro exemplo, vamos calcular a mudança na distância entre duas massas que é causada pela passagem da onda gravitacional. Nesse caso, vamos colocar valores concretos, que são, na verdade, valores apropriados para o observatório LIGO, e vamos então considerar que há duas partículas que estão a uma distância inicial de 4 km, dado um h de 10 na menos 21, a mudança induzida na distância entre as duas partículas ΔL, ela pode ser escrita então dessa forma aqui. Então nós podemos inferir que uma onda gravitacional com h de 10 na menos 21 e considerando uma distância de 4 km entre as partículas, a mudança induzida na distância vai ser da ordem de 10 na menos 18 metros, o que equivale ao raio de um próton. Isto nos indica, portanto, que o efeito físico concreto induzido pela passagem de uma onda gravitacional é muito pequeno e, portanto, são necessários detectores de extrema precisão de medidas de distância para inferir o efeito dessas ondas quando elas passam no instrumento. Então, esse é o princípio dos detectores do LIGO e do Virgo. Esses detectores, na verdade, eles são baseados na ideia do interferômetro de Michelson-Morley. Então, esses detectores de ondas gravitacionais, eles usam esse esquema desse interferômetro. E o que acontece, então, é que tem uma fonte de luz é um feixe de laser, e esse feixe de laser, então, ele passa por um divisor de onda, e esse feixe ele é enviado ao longo de dois tubos perpendiculares, então esse feixe ele é refletido em espelhos que estão nos finais do tubo, eles recombinam no detector, e eles são desenhados, a diferença de onda desses feixes é desenhada tal que ao recombinarem isso, eles vão sofrer uma interferência destrutiva e eles vão se cancelar ao serem detectados novamente. A ideia de colocar a diferença de onda dos feixes tal que a interferência seja destrutiva é justamente para que, se houver qualquer mudança no comprimento desses tubos onde os lasers viajam, a distância que os lasers viajam até serem refletidos no espelho e voltarem, se houver qualquer mudança nessa distância, ela vai ser acusada numa diferença de fase das ondas ao serem recombinadas. Então a ideia é que quando se passar uma onda gravitacional por esse instrumento, o que vai acontecer é que a onda vai distorcer o espaço, e ao distorcer o espaço, ela vai mudar a distância entre os espelhos e a fonte de luz. E essa distensão do espaço, então, ela vai mudar, ou ela vai alterar a fase das ondas que vão ser recebidas, e, portanto, isso vai ser detectado como uma diferença de fase que vai mudar a interferência das ondas no detector. A ideia, então, é observar a mudança no padrão de interferência das ondas e, com isso, inferir a intensidade da onda gravitacional que afetou o instrumento. Esta ideia desse interferômetro, então, é a base do observatório LIGO-Virgo, que, então, aqui, no caso, o comprimento dos tubos, no final dos quais estão esses refletores, cada um dos tubos é de 4 km de comprimento. E no LIGO existem dois desses interferômetros, um deles está localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, em Hanford, e o outro observatório de ondas gravitacionais, usando esse princípio, ele está localizado no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, em Livingston, e é esse observatório que está mostrado aqui na imagem, o observatório em Louisiana. Quais são possíveis fontes intensas de ondas gravitacionais no universo? Bem, é necessário combinar dois ingredientes para você ter uma fonte forte de ondas gravitacionais. Primeira coisa é que você precisa ter acelerações extremas nesse sistema, número 1. E número 2, você precisa ter concentrações, objetos compactos. Você precisa ter altas concentrações de massa no sistema.
Então, alguns exemplos de sistemas que são geram fortes ondas gravitacionais potencialmente detectáveis aqui no nosso planeta com os observatórios de ondas gravitacionais são sistemas binários de objetos compactos. Então, por exemplo, um sistema binário de estrelas de nêutrons ou um sistema em que um dos objetos é uma estrela de nêutrons e o outro é um buraco negro, ou finalmente em um sistema em que os dois objetos são buracos negros. Uma outra possibilidade também nesse caso, à esquerda eu mostrei sistemas binários, eles podem possuir massas estelares, ou seja, você pode ter um sistema binário de buracos negros estelares, eles vão produzir ondas gravitacionais com uma certa frequência, ou você pode ter também sistemas binários de buracos negros supermassivos que também vão produzir fortes ondas gravitacionais, mas a frequência vai ser diferente porque a frequência ela vai ser modulada pelo período orbital do sistema. Um outro exemplo também seria considerar um buraco negro supermassivo e considerar então uma estrela que vai passar perto do horizonte de eventos e ela vai acabar sendo esticada pelas forças de maré do buraco negro, eventualmente ela pode até ser destruída, e nesse processo desse movimento da estrela, na aceleração que ela vai sofrer, ela vai produzir ondas gravitacionais também. E uma outra possível fonte é o próprio colapso de estrelas massivas, gerando eventualmente um objeto compacto, e nesse processo nós esperamos então que ele gere ondas gravitacionais também. E uma coisa interessante das ondas gravitacionais é que elas não são absorvidas no meio do caminho entre a fonte e o detector, ao contrário das ondas eletromagnéticas que são fortemente absorvidas e espalhadas no meio do caminho por partículas. As ondas gravitacionais não sofrem esse efeito de absorção. Mas, então, isso é muito interessante porque elas vão nos trazer uma informação direta da perturbação da distribuição de massa e energia do sistema que gerou as ondas gravitacionais. É um mensageiro astronômico que não é absorvido, então é muito interessante. Mas isso também causa problemas para a gente, é um desafio para os astrônomos, porque você vai ter emissão de ondas gravitacionais mesmo de sistemas que são invisíveis eletromagneticamente. Então, se você tiver um sistema binário de buracos negros orbitando um ao redor do outro, eles vão produzir fortes ondas gravitacionais, mas eles serão invisíveis eletromagneticamente, não vão produzir radiação eletromagnética. Então, se você quiser localizar com precisão esse sistema com ondas eletromagnéticas, vai ser impossível nesse caso. Daí você vai depender de localizar no céu esse sistema, o uso de ondas gravitacionais que no momento não nos dão uma localização muito precisa no céu. Este é o espectro das ondas gravitacionais, assim como nós temos um espectro de ondas eletromagnéticas, que uma onda eletromagnética pode ter um grande intervalo de comprimentos de onda ou frequências. A mesma coisa é válida para uma onda gravitacional. Você pode ter uma onda ela pode ter um amplo intervalo de frequências ou comprimentos de onda. Então, esse gráfico aqui está mostrando, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando aqui, em vez de mostrar o comprimento de onda, ele nos mostra o período da onda, indo desde um período que é igual à idade do universo, que a gente chama de tempo de Hubble na cosmologia, caindo para anos, horas, segundos e milissegundos o período da onda. E aqui é um logaritmo da frequência em hertz da onda, indo desde frequências absurdamente pequenas até frequências altas aqui de 100 Hz. Então, por exemplo, algumas fontes interessantes de ondas gravitacionais, nós esperamos eventualmente que seja possível detectar as ondas gravitacionais geradas pelas perturbações depois do nascimento do universo. Então seria um fundo cósmico de ondas gravitacionais que, quem sabe, nós detectemos esse fundo cósmico de ondas aí. Aqui nós temos então o espectro esperado de sistemas binários de buracos negros supermassivos. Eles ocupam essa região aqui
do espectro de ondas gravitacionais. Sistemas binários de buracos negros estelares e objetos compactos de massas estelares, eles estão aqui nessa região que eu vou marcar em azul aqui no espectro. Então é justamente essa região aqui que uma parte dela é detectada pelo LIGO e pelo Virgo no momento. Então o LIGO e o Virgo, eles estão pegando essa região que eu estou marcando aqui do espectro de ondas gravitacionais, e no futuro está se planejando interferômetros no espaço para observar essas ondas gravitacionais no espaço. E então o interessante aqui é que com esses interferômetros no espaço nós vamos poder então detectar as ondas gravitacionais, que serão, aqui eu estou marcando em amarelo a região que vai ser detectada por interferômetros futuros no espaço. E uma missão que está em planejamento de colocar um observatório de ondas gravitacionais no espaço chama-se de LISA. E o LISA iria observar essa região amarela do espectro de ondas gravitacionais, portanto, medindo as ondas vindas de sistemas de buracos negros, sistemas binários de buracos negros supermassivos. Além do desenvolvimento experimental intenso que foi necessário para conseguir detectar as ondas gravitacionais, foi também necessário um amplo desenvolvimento teórico. E uma das revoluções teóricas que aconteceram, que permitiu que a gente conseguisse entender o sinal de ondas gravitacionais produzido por fontes astrofísicas, foi que nós não conseguíamos resolver completamente o problema de dois corpos, o problema de Kepler na relatividade geral, até o ano de 2005. Então, até o ano de 2005, esse problema ele permaneceu, não se conseguia resolver ele completamente, e assim entender as ondas gravitacionais emitidas por um sistema binário na relatividade geral. E considerando o caso extremo em que cada massa é um buraco negro, então você tem um sistema binário de buracos negros, e finalmente foi necessário uma inovação por um astrofísico sul-africano chamado Franz Pretorius, que em 2005 o Franz Pretorius ele conseguiu finalmente resolver o problema de dois corpos em relatividade geral, e esse problema nós só conseguimos resolver esse problema de forma completa numericamente, ou seja, fazendo simulações numéricas no computador. Então, esse foi a inovação do Pretorius num artigo no Physical Review Letters em 2005, que ele conseguiu então evoluir o espaço-tempo resultante de dois buracos negros orbitando um ao redor do outro até eles se fundirem eventualmente. E em seguida teve vários outros autores que continuaram desenvolvendo essa metodologia numérica até chegarmos no estado de compreensão que nós nos encontramos hoje em dia. Então isso deu origem a uma área da astrofísica chamada de relatividade numérica, que consiste em resolver numericamente a equação de campo de Einstein. E foram necessários esses desenvolvimentos teóricos e computacionais para que a gente conseguisse entender os sinais de onda gravitacional em detalhes esperado por esses sistemas que eu mostrei anteriormente, esses sistemas astrofísicos. O que eu mostrarei agora é o resultado de uma dessas simulações de relatividade numérica. O que nós veremos aqui é o resultado de resolver numericamente a equação de campo de Einstein para um sistema binário de buracos negros. Então, os parâmetros orbitais desse sistema está mostrado aqui. Então, o sistema que está à esquerda é um buraco negro que estará saindo da tela, e o sistema à direita é um buraco negro que estará entrando. As condições iniciais tais que esse buraco negro maior está entrando. Ele está viajando na direção que está entrando na tela. E o que nós veremos aqui como resultado dessa simulação numérica, esse painel aqui em cima, ele vai mostrar então a distensão
E no painel de baixo será mostrada a frequência da onda gravitacional, o eixo Y é a frequência em Hertz e o eixo X é o tempo, ou seja, nós vamos ver o que vai acontecer com a frequência da onda à medida que o tempo passar nesse sistema. Então vamos ver o que vai acontecer. E finalmente essa parte aqui, ela mostra a velocidade orbital dos buracos negros, a velocidade em unidades da velocidade da luz. Vamos ver então o que acontece aqui. Nós vemos então o caráter periódico da distensão do valor de H. O sistema está perdendo energia orbital, portanto os buracos negros estão se aproximando gradativamente à medida que a energia orbital é tirada do sistema via emissão de ondas gravitacionais. A frequência da onda gravitacional vai aumentando com o tempo, o período vai diminuindo, nós vemos que o strain está oscilando cada vez mais rápido, até que finalmente os buracos negros se fundem. Aqui está em câmera lenta, nós vemos a forma extremamente perturbada dos horizontes de eventos, à medida que os buracos negros se aproximam um do outro, até que finalmente os buracos negros se fundem. E nós temos imediatamente após a fusão um horizonte de eventos extremamente perturbado que ele emite ondas gravitacionais e ele acaba chegando numa configuração de equilíbrio que vai ser um buraco negro de Kerr eventualmente. E ele se comporta para que ele obedeça ao teorema do Careca, que nós vimos na aula sobre colapso gravitacional e buracos negros. Então, nós acabamos de ver um resultado fascinante mostrando o que é possível hoje em dia através das soluções numéricas da equação de campo de Einstein. Graças a esse trabalho teórico, nós estávamos numa posição em que, caso nós detectássemos ondas gravitacionais, nós poderíamos compreender a origem dessas ondas gravitacionais e medindo a forma da distensão e a variação da frequência da onda, nós poderíamos, inclusive, obter os parâmetros que caracterizam as fontes astrofísicas. E, finalmente, a natureza nos deu a oportunidade perfeita para aplicar a teoria, para explicar as observações. Foi em 14 de setembro de 2015, quando ondas gravitacionais que estão mostradas de forma exagerada aqui em verde passaram pelo nosso planeta, causando uma leve distensão, uma distensão muito leve, um esticamento e uma oscilação das partículas no planeta causadas pela passagem da onda gravitacional. E essas oscilações elas foram capturadas no observatório LIGO, como eu mencionei, um em Hanford e o outro em Livingston. E esse aqui foi a forma da onda medida nesses observatórios. O eixo Y aqui é o H, é o Hzinho que eu falei anteriormente. Aqui está o tempo. Então, nós vemos que cada um desses observatórios, e eles estão localizados a uma distância de 3.000 quilômetros um do outro, eles observaram um padrão em que a onda ela foi aumentando a frequência até que chegou num valor crítico e depois a onda desapareceu. A amplitude cai para zero. Então, esse sinal vermelho aqui é a onda gravitacional medida no observatório de Hanford. E no lado direito, nós vemos em azul uma onda gravitacional medida de maneira independente a 3.000 quilômetros de distância do observatório de Hanford, mostrada a forma da onda em azul aqui. E nós vemos que as ondas concordam entre si, as ondas medidas por esses dois interferômetros de forma independente a uma grande distância um dos outros. Isso foi publicado num artigo na revista Physical Review Letters em 2016 e foi então o início de uma nova era na astronomia, a observação direta da passagem de ondas gravitacionais aqui no nosso planeta Terra, produzidas por um sistema binário de buracos negros localizados a uma distância de 410 megaparsecs. Essa distância corresponde a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. E aqui, novamente, eu mostro um gráfico mostrando a distensão, que é o Hzinho que nós vimos anteriormente.
Abaixo, no painel do meio, nós vemos as ondas contínuas que estão mostradas aqui. Elas são comparando a previsão teórica de simulações de relatividade numérica que eu mostrei anteriormente. Então, nós vejamos como o sinal medido, o sinal observado pelo LIGO, ele corresponde de maneira belíssima, ele se aproxima ao valor modelado nessas simulações de colisões de buracos negros estelares. Aqui no painel da direita é a comparação entre a onda simulada aqui nesse painel e a onda observada pelo interferômetro de Livingston. E finalmente aqui nós vemos os resíduos dos dados. Essas observações elas podem ser colocadas num periodograma, que é um gráfico que mostra a variação da frequência da onda gravitacional em função do tempo. Então nós vemos aqui que a frequência ela vai aumentando com o tempo seguindo essa forma aqui, e algumas pessoas chamam essa forma que a onda gravitacional detectada atinge no periodograma, eles chamam isso aqui de um jacarezinho, porque de fato, se você tiver uma boa imaginação, você pode imaginar um jacaré aqui, né, ocupando esse periodograma. A primeira lição que nós aprendemos, então, da observação das ondas gravitacionais, da observação direta das ondas gravitacionais, é que com essa detecção em 2015 foi inaugurada uma nova era da astronomia, foi inaugurada uma nova área da astronomia também, a astronomia de ondas gravitacionais, onde nós podemos agora obter informações diretas do lado invisível do universo graças a essas ondas. E essa descoberta, nós esperamos 100 anos por essa descoberta, por essa detecção direta, desde que a equação, mais de 100 anos, desde que a equação de Einstein foi publicada e foi prevista, as ondas foram previstas pela teoria da relatividade geral. E essa nova área da astronomia, a observação dessas ondas foi tão revolucionária como o nascimento da astronomia com as observações do Galileu com o seu pequeno telescópio no óptico em 1609. A segunda lição importante da observação das ondas gravitacionais é que elas provam inequivocamente a existência dos buracos negros. Por quê? A colisão de dois buracos negros é a única explicação possível para explicar as ondas que foram observadas. Graças a essa revolucionária descoberta, o Prêmio Nobel da Física de 2017 foi dado, então, aos líderes históricos, aos primeiros líderes e principais líderes históricos responsáveis pela criação e desenvolvimento da colaboração LIGO, que construiu os interferômetros que observaram as ondas gravitacionais, o Rainer Weiss, Barry Barish e o astrofísico Kip Thorne. Hoje em dia, nós já estamos nos acostumando com a detecção rotineira dessas ondas gravitacionais pelo observatório de LIGO Virgo. Ele é chamado de Virgo, LIGO Virgo. O Virgo é o lado italiano desse observatório, porque agora nós temos um desses observatórios, além dos dois observatórios nos Estados Unidos, nós temos um na Itália também, e nós estamos então numa era da astronomia em que nós estamos nos acostumando com detectar perturbações na estrutura, na geometria do espaço-tempo que passam aqui pelo nosso planeta e que induzem a perturbações com amplitudes menores do que um núcleo atômico aqui no nosso planeta. E atualmente nós já temos 50 eventos de ondas gravitacionais identificados. Esse gráfico ele mostra a massa dos objetos desses sistemas binários que geraram essas ondas detectadas em azul, nesse gráfico aqui. E é possível baixar um aplicativo, esse aplicativo Chirp. Você pode baixar esse aplicativo no seu celular e você pode receber alertas em tempo real quando esses eventos de ondas gravitacionais são detectados pelo Observatório LIGO Virgo.